Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, eu infelizmente acabei de assistir ao filme Mantis, esse filme sul-coreano, né? Esse filme coreano que acabou de estrear na Netflix e é muito decepcionante, é muito desanimador ver que o cinema, infelizmente, né? O cinema coreano agora, infelizmente, acabou. Está completamente destruído depois de um filme tão patético, tão ordinário desses daí, né? E é bem lamentável, é bem chato, porque de alguns anos pra cá, não sei quanto, 8, 10 anos pra cá, mais ou menos, nós vemos uma grande ascensão não, uma grande evolução do cinema coreano, né? Muitas obras invadindo as nossas casas. Estou falando de forma global, né? Tô dando esses 8 a 10 anos aqui de forma global, em que a gente viu uma evolução muito grande no cinema coreano em relação ao nível dos atores, em relação a grandes obras, em relação ao norte da indústria, em que nos deu uma grande esperança, né? Em que nos deu uma grande esperança, não sei se a palavra é esperança, mas nós estávamos vendo ali que iria, né, tentar bater com Hollywood, que seria algo muito inovador, muito legal, muito bacana, mas não, infelizmente acabou como todas as outras. Nós estamos vendo produções agora parecidas com todo o lixo que nós estamos infelizmente acostumados a assistir, não só no cinema americano, como no nosso, como no alemão e em vários lugares do mundo. Nesse período nós tivemos muita coisa legal da produção coreana, né? Tivemos o Vincenzo, foi uma obra que pegou muita referência, mas ficou legal dentro da proposta dela, ficou legal dentro do papel dela. Tivemos os Suits da Coreia, então, que também ficou óbvio que era uma cópia, mas ficou legal dentro da proposta deles fazerem uma releitura do jeito deles, com a pegada deles. Tivemos Train to Busan. Nesse decorrer, nós tivemos muita coisa interessante em que nós olhávamos e víamos que o cinema coreano estava evoluindo, estava crescendo e a partir das referências e de algumas cópias estava conseguindo evoluir e produzir suas coisas de forma muito bacana, de forma muito impecável ou exemplar, como Round 6, Mr. Sunshine, Crônicas de Ardal e por aí vai. Então a gente via um norte muito bacana, né, dessa nova indústria cinematográfica, digamos assim, que estava produzindo filmes e séries, uma evolução muito legal e que agora, infelizmente, acaba com essa produção patética, com esse filme nojento que é Mantis. O problema todo desse filme é que eles estão querendo pular etapas, né? Antes de nós vermos filmes muito ruins, com vários atores que nós gostamos, o Tom Cruise, por exemplo, aquele filme, eu sou muito fã do Tom Cruise, mas Jack Reacher, por exemplo, o 2 ali, é inaceitável, é um filmeco, é um filme horroroso. Só que assim, nós já vimos Missão Impossível, nós já vimos Duro de Matar, nós já vimos muitos bons filmes, e aí a gente acaba espirrando as bolas aí, que a gente sabe que isso é normal de acontecer. Na Coreia do Sul, aí eles estão querendo pular etapas com esse filme. Como eu falei, no cinema americano, nós já vimos, né? Pra assistir Jack Reacher, nós já vimos Missão Impossível, aí nós já vimos O Último Samurai, já vimos A Espera de um Milagre, Forrest Gump, Titanic, Exterminador do Futuro 2, pra ver um monte de idiotice, um monte de lixo, de merda que infelizmente está sendo lançada. A gente sabe que Hollywood já fez seu papel. Se faz hoje ou não, isso é uma outra história que nós podemos ficar o vídeo inteiro aqui discutindo. Mas nós sabemos que nós já sabemos, né, que a relevância dos filmes de Hollywood, todos os filmes maravilhosos e excelentes que eles já trouxeram. Então, eu acho um pouquinho mais aceitável. Por mais que me incomode falar isso, é mais aceitável você ver filmes ruins em Hollywood que dão errado. Agora, na Coreia do Sul, aonde tá crescendo, aonde está ganhando uma... Tô falando aqui de peixe grande. Estava considerando a Coreia como peixe grande. Tá crescendo. Tá fazendo coisas interessantes no cinema, tá agradando, aí quer pular a etapa desse jeito, porque o filme, ele tenta ser uma cópia do John Wick patética, e o filme, ele tem tudo que eu falo aqui pra vocês, que é de barato, de patético, de ruim. O roteiro,
A trama do filme, o roteiro e as falas não dá pra comentar. De tão patético. O desenvolvimento dos personagens é patético e ridículo. As cenas de ação são boas. Ele é exatamente tudo de ruim que nós estamos acostumados a ver. Todo tipo de filme canalha, filme safado, filme pobre que nós estamos acostumados a ver hoje em dia. Ele tem um elenco muito bom. Eu que não acompanho tanto... Eu acompanho bastante o cinema coreano, mas eu não acompanho tanto quanto minha mãe, por exemplo. Eu quase que conhecia já todos os atores coreanos. Ela então conhecia todos. São grandes atores, são bons atores e os atores mais novos são muito promissores. Então o elenco é fantástico desse filme Mantis. O elenco é fantástico, o roteiro é inexistente de patético, as falas são sem... Eu não consigo nem comentar as falas do filme. Ele tem quase 2 horas. Ele é tudo o que filmes ridículos, né? Ele é tudo o que filmes clickbait hoje fazem. Ele te traz um elenco interessante e não te entrega absolutamente nada justamente para poder vender. E tenta de uma forma patética. Eu sou fã da série do John Wick. Tirando aquele 3. 3 é ridículo. E o 4 é fraco. Eu amo, sou apaixonado pelo 1 e o 2 de John Wick. Ele tenta imitar aquele universo. Então eles estão tentando dar um passo maior do que a perna. Eles tentam dar uma imitadinha naquele universo de John Wick, de algumas regrinhas pro crime, para um esquema de empresas que contrata assassinos e não sei o que, e parari parará. Só que o filme, eu não consigo nem chegar aqui e falar nada sobre o filme, porque o filme ele não se trata absolutamente de nada, ele não tem história, ele é algo assim... realmente muito patético, e os atores eles passam vergonha. São bons atores que passam vergonha de personagens tão ridículos. Então, infelizmente, perde muita credibilidade. E o cinema coreano, que pra mim está acabando, precisa prestar muita atenção, porque nós estamos vendo, pelo menos aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, que eles estão agradando demais com o dorama. Acharam uma receitinha muito bacana de fazerem as novelinhas aí. E são gostosinhas. Dentro da proposta delas ali, agrada demais o público. E eu acho isso necessário. Eu acho que isso é necessário. Você, de uma certa forma, conquistar a credibilidade, aumentar a indústria, faturar bastante com algo que você... Perdão, gente. Com algo que você já sabe que funciona. Que são os doramas feitos em massa. Então eu acho bacana isso, só que não pode perder a credibilidade com filmes inúteis e patéticos desse do Mantis aí, que era pra ser um filme grandioso, que é um filme que ele não é mal feito nas cenas. As cenas e os atores, você fala assim, tem dinheiro aqui, é uma boa produção. E o filme é um lixo, é um escárnio. É um lixo, é um escárnio que não tem história. Então eles estão em uma... o cinema coreano está em um momento crucial para não vacilar com esse tipo de coisa. Dorama, nós já sabemos que vocês sabem fazer. As séries, ao que me consta, e aí eu convido vocês a comentarem, quem quiser dar opinião, quem quiser deixar nos comentários sobre isso. As séries são melhores desenvolvidas com os filmes que os filmes. O que eu tô querendo dizer com isso? Nós vemos uma grande chance, uma grande probabilidade de séries coreanas que estão sendo lançadas serem melhores, serem mais bem feitas, mais lógicas, com mais histórias do que os filmes. Os filmes geralmente são mais descartáveis, mas não pode perder a credibilidade agora. Precisa ficar atento, não pode pular etapas, porque o cinema coreano está prestes para acabar. Você quer fazer um lixo desse igual a esse Mantis? Você precisa antes do Titanic, você precisa do Exterminador do Futuro 2, você precisa do Senhor dos Anéis. Não dá. E me entristece muito. E me dói muito falar isso, porque é claro que já existe há muito tempo. Só que foi espalhado para o cinema coreano e já existe há bastante tempo. Só que foi bem distribuído.
foi bem espalhado. Hoje está muito mais fácil de vender com os streamings, principalmente com a Netflix, e tem agradado. Mas não pode perder esse momento crucial de entregar coisas boas, de trabalhar com seriedade como a indústria coreana vinha trabalhando, de trabalhar com seriedade para não se perder, porque esse filme Mantis é um norte muito grande que nos dá uma dica gigante de que o cinema coreano está se perdendo. Então não adianta se apegar ali no prático, no fácil, que já sabe fazer, que já sabe que funciona, em um momento tão crucial em que a indústria coreana, que nos dá tanta esperança pra... Agora eu tô até brincando aqui, tá, gente? Mas desbancar Hollywood. Não tô falando que eu quero que a Hollywood acabe, que pare de fazer, não. Só que a gente acha interessante, nós temos uma tendência a achar bacana e interessante quando outras indústrias cinematográficas estão que de uma certa forma roubando a cena do cinema convencional. Porque quando você fala de cinema, quando você fala, eu fui assistir filme, você lembra de quem? Bruce Willis, Sylvester Stallone, Wesley Snipes. A gente lembra daquele... A maior parte dos filmes do grande cinema, do clássico, vai pra Hollywood. Você fala de clássico, você vai pra Ben-Hur e O Vento Levou. Aí você fala de cinema, filme de ação, você vai pra cima do Bruce Willis, do filme de comédia top, de polícia, Eddie Murphy. Filme de ação, Bruce Willis. Aí você tem o Tom Cruise fazendo muita coisa, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp. Então é bacana. É bacana quando a gente vê outra indústria crescendo e talvez roubando um pouquinho da hegemonia do que nós crescemos vendo, dominando tudo nisso, mas desanima muito quando um filme igual esse Mantis, que não dá pra falar nada sobre esse lixo, sobre um filme absolutamente patético sendo feito, sendo executado, produzido sob demanda, da mesma forma como nós estamos vendo todos os outros filmes serem feitos. É inaceitável, é inadmissível. Tem todos os fatores que eu já apontei aqui pra vocês, que dá pra sacar, que dá pra entender, que dá pra perceber que é um filme nojento, horroroso, meramente pra ser vendido. O filme tem boas cenas de luta, de ação, as cenas não só de luta, o filme ele é bem filmado, só que ele é um monte de idiotice, um monte de palhaçada sem lógica, sem nexo, sem explicação nenhuma. Então você vê um filme bem filmado, com uma produção relativamente boa, atores de ponta, atores com muito potencial, sem história, sem roteiro, numa babaquice, numa idiotice muito grande. Então, pra mim, o cinema coreano acaba com esse filme. Acaba, e aparentemente isso também está, infelizmente, virando uma tendência do cinema coreano que eu torço muito para que não caia nisso. Não adianta querer pular etapas. Ainda não chegaram num nível top, num nível aceitável mundialmente falando, para começar a fazer produções em massa, produções ridículas dessa sob demanda. Primeiro, precisa fazer a lição de casa. Não adianta entregar dorama, 1 milhão de dorama por ano, milhares de doramas por ano, que ali já achou uma receita do que a galera quer ver, do que sabe como vende da novelinha lá, e na hora de crescer, entrega esse lixo aí que é Mantis. Pra mim é mais ou menos isso. Tô certo ou tô errado, galera? É isso ou não é? Vão deixando nos comentários, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser deixar opinião, vocês estão convidados aí, óbvio. Quem quiser deixar aí, deixa nos comentários a opinião de vocês. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.